Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como estão todos? Me diga uma coisa, você já teve aquela sensação de estar pisando em ovos quando está lidando com alguém? Aquela coisa de não conseguir ser autêntico, verdadeiro, tá sempre sob tensão, sempre naquela espera de que algo possa vir a acontecer. Não consegue dizer o que sente, não consegue mais falar, ser alegre, divertido, ouvir as suas músicas, assistir o seu vídeo, o seu filme, a sua série preferida, porque qualquer coisa pode ser motivo para uma briga, uma discussão, para uma cena, para algo que provoque um sentimento de dor. Já sentiu isso? Pois então, nós estamos diante de alguns aspectos psicológicos que acabam sendo gerados quando se tem uma relação com um narcisista. A vítima acaba desenvolvendo ao longo da relação vários aspectos muito estranhos que ela não consegue lidar bem. E no momento em que acaba essa relação, que consegue romper essa relação, isso persiste por um bom tempo. Eu quero conversar com você a respeito disso. Os aspectos psicológicos em uma vítima de um narcisista. Antes de qualquer coisa, deixe-me me apresentar. Me chamo Nalu Vera Alves, sou psicóloga e terapeuta integrativa. Vamos lá então, pessoal? Temos alguns aspectos psicológicos que ficam muito marcantes na vítima de um narcisista. E infelizmente essas alterações, essas implicações psicológicas, elas se mantêm depois desta relação já ter terminado, como se ficasse ali repetindo e vivendo constantemente estas situações. São muito comuns a pessoa referir o que eu falei no início do vídeo. Parece que está sempre pisando em ovos, que tem que estar sempre ali medindo o que vai dizer, o que vai perguntar. As coisas não eram assim no início, né? As coisas vão mudando e chega um momento em que a pessoa começa a sentir isso. Isso se torna muito verdadeiro. Só que são sentimentos que vão continuar pós-relacionamento. A pessoa acaba sempre tendo aquela sensação que tem que medir as palavras com os outros. Ela está sempre em hipervigília, né? Ela está sempre ali na espera de que alguma coisa estranha aconteça. Então, não é só lá na relação com o narcisista, ela carrega isso com ela logo em seguida ao término, isso se mantém. Então, a pessoa tem receio de falar para os outros o que ela pensa. Ela fica sempre esperando que alguém diga algo para ela que de repente ela se sinta ofendida, de repente ela desagrada a alguém, mas será que ela pode realmente falar aquilo que ela é e pensa? Então, tudo isso fica muito confuso na cabeça de uma pessoa que se envolveu ou que está se envolvendo com um narcisista. Não consegue ter autenticidade, né? Ela não se identifica mais, a pessoa já nem sabe ao certo quem ela é, a pessoa não sabe os seus gostos mais, né? Se perguntar que música gosta, já nem sabe mais, que tipo de roupa gosta, menos ainda.
Que lugares gosta de ir, não faz a mínima ideia. Por quê? Porque na relação narcísica ela vai perdendo isso aos poucos. O outro vai tomando conta, vai ocupando espaço na vida da vítima e vai se apoderando do que é dela, que a pessoa fica totalmente sem noção de quem ela é. Ao sair dessa relação, ela continua com essa sensação. Ela não sabe quem ela é, o que ela gosta, para onde ela vai, com quem ela vai, o que ela vai fazer. Então, há um sentimento muito forte de não saber lidar com o que o outro traz. No sentido de um amigo, um parente, alguém próximo, mostra que está com uma certa raiva, mágoa, sentindo-se ofendido com alguma coisa, mas não é nem com aquela pessoa, é consigo mesmo. A vítima de um narcisista não consegue lidar direito com aquele sentimento da outra pessoa, assume para si o que ela fez de errado, o que ela conseguiu mudar no outro, a ponto do outro estar com raiva, estar bravo, não querer conversar. O que ela pode fazer para melhorar? O que ela pode fazer para que o outro fique de bom humor de novo? Que o outro exponha os seus sentimentos para que tudo volte ao normal. Então, isso que a vítima do narcisista vive lá no dia a dia, naquela relação, acaba se perpetuando. Então a pessoa sai da relação e mantém esse comportamento. Ela mantém só aqui com mais pessoas, com as outras pessoas ao redor. Então é um sentimento muito forte de invalidação. Se sente um fracasso, se sente culpado e condenado por tudo. Não consegue melhorar a vida do outro, deve ter causado um problema ao outro, não consegue ser verdadeiro, autêntico, não consegue sorrir, não consegue, está sempre pisando em ovos, não consegue ter liberdade, então é uma tortura. A pessoa continua vivendo a tortura que estava ali durante a relação com o narcisista. Existem também outros aspectos psicológicos que são afetados na pessoa que tem ou teve essa relação com o narcisista, que uma delas é a falta de confiança na sua intuição. A pessoa perde aquele senso de eu acho que por aqui não é muito legal eu ir. Eu acho que de repente se eu desenvolver um trabalho por aqui eu consigo um crescimento profissional. Eu acho que não é bom eu ir em tal encontro. A pessoa perde isso, que é natural, que para ela é algo muito comum de acontecer, mas durante a relação com o narcisista isso vai se rompendo, a pessoa acaba sendo desacreditada. O narcisista, ele debocha, ele ri, ele faz piada, ele vai minando a pessoa em relação a essa sua intuição, em relação à vida, em relação às coisas, que a pessoa vai perdendo, a pessoa vai desacreditando nela mesma. Isso gera o quê? Uma falta de confiança em si mesmo. A vítima de um narcisista, ela ouve tanto, tu não consegue, tu vai fazer isso mesmo, não vai dar certo. Tem pessoas que conseguem mais do que tu. Tu até que é bom nisso, mas tu já viu quem é que está concorrendo contigo? Tu até que escreve bem, mas será que vai rolar isso aí de tu escrever e publicar? Então a pessoa vai sendo minada, desacreditada, e ela, óbvio, que acaba se questionando, mas será mesmo que eu tenho todo esse potencial?
Será mesmo que eu consigo tudo isso? Será que na verdade não foi uma ilusão, não é uma farsa isso que eu vivi, que eu já construí na minha vida? Realmente existem pessoas melhores, tem pessoas que crescem e evoluem, tem pessoas que estão brilhando por aí e eu não. Então eu acho que esse meu companheiro, minha companheira, tem razão em me dizer isso. A pessoa vai desacreditando em si, no seu potencial, vai desacreditando nas suas construções, nas suas habilidades, naquilo que já fez na vida, por mais que tenha feito muito. E a pessoa sai da relação totalmente destruída quanto a isso. Não acredita nem na sua intuição e não acredita nem em si mesmo, no seu potencial, no seu crescimento, na sua capacidade de se reerguer. Nisso, muitas pessoas vítimas de um narcisista acabam entrando numa depressão muito grande. É importante que as pessoas ao redor estejam atentas, prestem atenção. Muitas vezes a pessoa está numa depressão ou entrando numa depressão muito grande e quem está ao redor acha que é frescura, só uma relação que terminou, que coisa. Que exagero, mas não é, gente. Quem viveu ou quem vive uma relação com uma pessoa narcisista sabe que não é assim. É muito doloroso, é muito sofrido, se perde a identidade. É muito comum e muito fácil a pessoa entrar em depressão, seja durante a relação ou depois, porque a marca fica. Os traumas ficam, perduram, continuam e, infelizmente, a pessoa se deprime. Uma outra característica muito comum que faz com que a pessoa comece a acreditar que é errada ela, porque o narcisista se usa disso, é que a pessoa geralmente é pacienciosa, é calma, tranquila, serena, só que o narcisista vai ali corroendo, vai tirando toda a energia, vai ali destruindo, vai ali incomodando, vai ali, a pessoa perde a paciência. Aquela pessoa extremamente pacienciosa, calma e tranquila se torna um pavio curto, como a gente chama. Se torna aquela pessoa que explode. Aí ela vai começar a revidar, vai começar a também aumentar a voz, vai começar a mostrar irritabilidade, vai bater contra aquilo que o narcisista está fazendo. Aí o narcisista se sente muito bem e recua na sua manipulação. Só que não é que ele ficou com medo ou porque ele vai mudar, é porque era isso que ele precisava. Te desestruturar. Aí no momento em que tu te desestrutura, ele vai mudar a manipulação, ele vai criar um outro jogo e você cai direitinho, porque você está ali envolvido naquilo tudo. Quando depois afastado, infelizmente você se sente como se estivesse sempre ligado na tomada, levando choque. Aquela pessoa pacienciosa, você não reconhece mais, você se questiona onde é que ela foi parar. Qualquer pessoa que chega e fale alguma coisa que você não gosta, o pavio está curto, a pessoa leva a resposta. Vem alguém, faz algo que não era o que você queria, é o suficiente para explodir. Se alguém tentar agredir, falar mais alto ou grosso, pronto, acabou. O pavio está curtíssimo, você não aguenta mais nada. Aquela paciência ruiu por total. Só que agora é um descontrole constante. É muito, mas muito mais fácil tirar você da sua calma e tranquilidade do que durante toda a sua existência.
Esse momento é importante a gente colocar na balança para ver o quanto a gente precisa e necessita muito buscar ajuda. Porque a gente começa a se sentir envergonhado daquilo que a gente viveu, se questionando como que eu fui me deixar viver assim, como eu me deixei iludir, como que eu não vi isso antes. Isso fica reverberando na mente da vítima de um narcisista, que a pessoa passa dias, meses e às vezes anos depois de ter se separado, ainda com esses pensamentos. A pessoa fica com pensamentos repetitivos e questionadores. Por quê? Como que eu não vi tal coisa? Mas aquela atitude no início da relação já dizia quem era ela, quem era ele. Aquela forma de lidar com as pessoas, os amigos, com os parentes, já demonstrava quem era aquela pessoa. E eu não vi. Aquele momento em que a pessoa revisita toda a caminhada e ela começa a se sentir não só envergonhada, mas culpada, porque deixou, porque viveu, porque não interrompeu, porque não parou, porque não cortou o mal lá no início, porque deixou tanto tempo se passar, porque não quis enxergar o que tinha ali que não permitia que enxergasse o que estava acontecendo. Então, gente, isso é uma tortura. É uma tortura porque a pessoa não descansa, a pessoa não para, a pessoa fica constantemente pensando, mesmo durante a relação, e se mantém posterior a ela, problemas no aparelho digestivo, insônia, dores musculares. Muitos desenvolvem doenças autoimunes. É um desestruturar tão grande que a pessoa adoece fisicamente. Tá gostando do vídeo? Curte o joinha. Isso faz com que o YouTube mande para muitas e muitas e muitas pessoas. Não assinou o canal? É aí embaixo, subscrever e inscrever. É só clicar ali, não paga nada, gente. Clica rapidinho e continua assistindo o vídeo. Comente, você vive alguma situação assim, tem dúvida? Comenta aí, eu sempre respondo. Qualquer coisa, quer algo diferente ou quer uma complementação, coloca aí que com certeza vai virar um vídeo novo. E compartilhe o vídeo para muitas e muitas pessoas. Isso é informação, conhecimento e é interessante que todos saibam, tá bom? Bom, vamos lá, continuamos então a nossa conversa aqui a respeito das vítimas de um narcisista. Uma coisa muito comum que acontece, gente, é a vítima desenvolver a crença de que ela é errada. A crença de que ela é a culpada de tudo que acontece de ruim. Ela sai da relação, é deixada da relação e ela continua com essa crença. Muitas vezes a pessoa já trabalhou terapeuticamente os seus problemas na sua infância, de criação, né? Os problemas gerados lá na relação familiar, enfim. A pessoa também já fez isso, já fez essa caminhada. Só que com uma relação com um narcisista, muitas vezes isso vem à tona. Isso retorna com uma força, um potencial muito grande, porque esse narcisista faz com que a vítima viva novamente estas mesmas dores. É um revisitar um passado extremamente doloroso, mas nas mãos de uma outra pessoa. Então essas feridas, elas são
reabertas. Aquilo que já estava numa cicatriz é rompido e sangra novamente. Então, muitas pessoas que se acreditavam lá na sua infância um erro, que tinham como verdade o fato de que não faziam nada certo, nada direito, era culpado por tudo que acontecia de ruim com pai, mãe, irmão, vô, vó, com ela mesma. Isso reaviva no momento em que passa a ter essa relação com o narcisista. Existe uma frase que uma pessoa, uma vítima de um narcisista, costuma dizer, e se por um acaso você já sentiu isso, já disse isso nos últimos tempos, comece a se questionar um pouquinho, que é: eu tenho saudade de mim mesma. Se uma pessoa diz isso, é porque ela não está vivendo uma relação saudável. Porque tudo isso que eu disse até aqui vive plenamente na vida dessa pessoa a ponto dela não se reconhecer, não saber quem ela é. Ela vive uma tortura, ela vive um desespero, ela vive se encolhendo, ela não tem liberdade, ela não tem vida. Então ela vai chegar ao ponto de dizer: eu tenho saudade de mim mesma. Esse ponto é crucial, gente. A pessoa muitas vezes sente isso e verbaliza isso enquanto está lá vivendo ainda com o narcisista. Mas quando ela chega nisso, é aquele momento que dá aquele estalo e eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me encontrar, eu tenho que me reencontrar, eu tenho que me resgatar. E muitas vezes é nesse momento que o narcisista perde e a pessoa consegue sair desta relação. Mas tudo isso vai acompanhando a pessoa. Vai acompanhando porque não é o fato de sair de perto do narcisista que tudo se resolve, tudo muda. Junto com esta vítima vai aquele sentimento de ansiedade muito grande, um desespero, é aquela coisa de não conseguir fazer com que as coisas fiquem tranquilas e serenas, porque está tudo registrado dentro dela. E a pessoa fica flutuando, na maioria das vezes, entre ansiedade e depressão. Ela se sente deprimida, triste num dia e no outro ela se sente extremamente sufocada, ansiosa, porque ela quer resolver tudo, ela quer eliminar todo aquele sofrimento da noite para o dia e não consegue. E ela se deprime porque ela se sente frustrada e culpada, envergonhada. Então imaginem o que é a vida da vítima de um narcisista. Quando a gente diz que o narcisista destrói emocionalmente uma pessoa, é porque ele destrói, gente. Ele destrói. Num primeiro momento, se a vítima consegue entrar na compreensão da necessidade de buscar ajuda profissional, porque a única maneira que tem de uma vítima de narcisista sair disso tudo é buscando ajuda profissional. E essa pessoa precisa ser olhada, precisa ser cuidada para passar por isso. No primeiro momento, numa terapia, ela vai falar muito sobre o narcisista. Ela vai falar muito sobre o que sofreu nas mãos do narcisista. Depois, ela vai falar sobre o que sente e o que ela quer para a vida dela. É importante saber ouvir isso. É importante saber dar a atenção para isso. É importante levar isso a sério e não achar que é apenas mais uma relação que não deu certo. Gente, eu espero que tenham gostado, que tenha ajudado vocês aí do outro lado. Tem muita coisa para a gente falar a respeito disso e vejo vocês no próximo vídeo.